A oligarquia é uma forma de governo controlada por um pequeno número de pessoas. Este grupo se utiliza da manutenção do governo para permanecer no poder, concentrar renda e expandir seus privilégios sobre a classe dominada, ou seja, seus interesses sempre estão acima do da maioria. Esta é a forma de governo em que o poder político está concentrado num pequeno número pertencente a uma mesma família, um partido político, um grupo econômico ou uma corporação. Chama-se República Oligárquica o período da história do Brasil marcado pela alternância de poder entre as oligarquias cafeeiras de Minas Gerais e São Paulo, entre os anos de 1894 e 1930. Se trata, portanto, de quase todo o período da Primeira República no Brasil. Durante a Primeira República, o poder político do país estava centrado nas oligarquias locais, pequenos grupos que sustentavam seu poderio a partir das riquezas produzidas em suas propriedades rurais. As principais oligarquias eram as do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O poder oligárquico fez com que, durante o período da Primeira República, não houvesse um só partido político de alcance nacional. Eram as relações políticas regionais que determinavam os rumos políticos do país. A República Oligárquica ficou marcada pela chamada Política dos Governadores, que consistia na troca de favores do governo federal com as oligarquias locais. O governo federal, na intenção de acabar com as disputas regionais que aconteciam entre os estados brasileiros, começa a apoiar as oligarquias mais poderosas, concedendo então favores e oferecendo recursos e cargos para aliados. Agora eu vou falar sobre algumas características da oligarquia. A oligarquia é mantida por um grupo privilegiado, como dito. Este privilégio é conseguido por meio de conexões, geralmente essas linguagens sanguíneas, como por exemplo em uma monarquia. Nessa forma de concentração, o poder também é exercido por grupos socioeconômicos que monopolizam o campo político e simbólico de um determinado território ou nação. Entre os exemplos estão grupos políticos, partidos políticos, que se mantêm no poder, como muitas vezes por práticas antiéticas, como por exemplo o nepotismo. Política dos governadores. A República Oligárquica ficou marcada pela chamada Política dos Governadores, que consistia na troca de favores do governo federal com as oligarquias locais. O governo federal, na intenção de acabar com as disputas regionais que aconteciam entre os estados brasileiros, começa a apoiar as oligarquias mais poderosas, concedendo favores e oferecendo recursos para os cargos aliados. Em troca, as oligarquias se comprometeram a apoiar o governo federal, a partir da eleição de deputados que, no legislativo, votariam a favor das medidas propostas pelo governo. Com essa política, o governo brasileiro consolida seu poder sobre os estados, impedindo que o federalismo levasse a movimentos separatistas ou uma guerra civil. Ao mesmo tempo que as oligarquias tinham esse poder político reforçado, para que esse acordo fosse viável era necessário que os candidatos certos fossem eleitos. Com isso, surgiu a política do café com leite, que consistiu na união das duas oligarquias mais poderosas do período, São Paulo e Minas Gerais. Nela se pretendia garantir o revezamento entre os candidatos das duas oligarquias, uma obedecendo ao apoio da outra. Essa prática não aconteceu em todo o período da Primeira República, ou seja, não se explica a eleição de todos os presidentes. Protestos. A República Oligárquica contou com muitos protestos contra o governo e a crescente industrialização moveu a massa dos empresários e operários a reivindicarem mais direitos e espaço na economia e a política do país. Nesta época, ocorreu a famigerada Revolta da Vacina, que aconteceu durante o governo do presidente Rodrigues Alves, apoiado pelo Partido Republicano Paulista, entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904, na cidade do Rio de Janeiro. A população se revoltou com a maneira como a política de vacinação estava sendo imposta pelo sanitarista Oswaldo Cruz. Essa campanha foi uma entre as propostas de urbanização impostas pelo presidente. Desfecho da República Oligárquica. A República Oligárquica terminou após Getúlio Vargas, derrotado nas eleições de 1930, tentar impedir a posse do presidente recém-eleito pela oligarquia paulista Júlio Prestes. Prestes venceu as eleições, que seria um candidato do Partido Mineiro. No entanto, como isso não aconteceu, o partido se uniu à Aliança Liberal e organizou o movimento Revolução de 1930 para promover Getúlio Vargas como presidente. Essa briga resultou no rompimento da política com o café do leite e o fim da República Oligárquica no Brasil, dando início a uma nova era política, a Era Vargas.